e nós estamos começando mais um Talk Soap. A ideia é a gente falar de liderança, trocar experiências, vivências, histórias. E hoje nós estamos aqui com a Carol Losicer, ou... Losicer, que também tá certo. Né, para falar a pronúncia certa aqui de nome chique. E a Carol, ela é uma pessoa que eu conheci num evento, antes da pandemia. A gente tava numa mesa e ela lá não tinha trocado uma palavra com ela. Porém, ela foi chamada para ir palestrar e ela deu um show. Eu fiquei encantadíssima. Foi a melhor palestra que eu assisti naquele dia. Assim que ela chegou na mesa, eu falei, vou me conectar com essa mulher. E aí eu falei, Carol, que incrível, a sua palestra maravilhosa. Ela já me deu dicas incríveis, já me deu TED, já me deu livro, já fez um monte de coisa. E a gente se conectou, viramos amigas, fizemos trocas de confidências, né, imensas. Ela fez uma mentoria comigo. Então, a Carol, ela é uma pessoa que o propósito dela, ela é inspirada em ajudar as pessoas a acordar felizes para trabalhar todos os dias, mesmo que seja uma segunda-feira, né? São 15 anos de experiência, trabalhando em várias áreas, em várias empresas. Carol, eu tô muito feliz que você tá aqui. É uma honra mesmo, porque eu já conheço um pouco do seu trabalho e eu fico muito feliz que a Soap é um canal para você compartilhar esse conhecimento com muita gente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Estou muito feliz de estar aqui, da oportunidade desse canal. Eu, como você falou, tenho o propósito, que é que a gente possa junto construir um mundo onde as pessoas gostem tanto da segunda-feira quanto elas gostam do sábado. E eu sei que não é fácil, mas eu acredito que é possível. Então, todo lugar onde a gente pode espalhar essa mensagem, eu agradeço. Principalmente do teu lado, uma pessoa tão querida. Obrigada. Depois de muitos aqui, né, meus amores? Amores, juras de amor. Eu quero iniciar esse bate-papo aqui de uma maneira bem leve. Então, a primeira pergunta é: quem é você no Instagram, né? Eu sei que você não é muito das redes sociais, não tem. Mas a ideia é entender, assim, seu hobby, sua paixão. O que você faz quando você não tá trabalhando? O que você gosta de fazer? Tem filho, não tem filho? Como que é a sua vida? Então, a vida é um caos, mas é ótimo, tá tudo certo. Como você falou, Rê, eu sou uma vergonha, uma profissional que começou na comunicação e que não trabalha as redes sociais, né? Mas, como você também falou, eu comecei justamente na semana passada o movimento com o perfil no Insta. Eu não me sentia bem de ter um Insta meu, assim. Até tenho, mas nunca entro, né? Mas eu nunca pensava, pra que eu vou postar alguma coisa da minha vida? Acho que ninguém vai se interessar por isso. E aí eu tive uma ideia que foi justamente começar esse movimento, que é o We Love Mondays, né? Para que a gente possa construir junto um Insta com depoimentos reais, com sinceridade, vulnerabilidade, inspiração, de, afinal de contas, por que a gente ama ou odeia a segunda-feira. Então, eu do Instagram, por enquanto, sou isso, mas estou empolgada porque isso me inspira, compartilhar conhecimento sobre isso. Agora, vidinha caótica de meu Deus, né? Eu tenho Sossô, que é a minha filhota de 6 anos, a minha Tasmania amada. Ela dá um trabalho desgramado, sobe pelas paredes, mas é o amor da minha vida, meu tesouro da mamãe. Amo ela. Fora isso, né? Eu sou uma apaixonada por aprendizagem, por transformação, pelo mundo do trabalho. Justamente por isso que o meu propósito está muito ligado a isso, né? Como você falou, logo no primeiro contato, eu sou TED louca, né? Então eu sou a chata que numa conversa de bar, no meio do show, eu fico indicando TED para as pessoas. Muito chata. E pior, depois eu ainda fico, viu? Mas viu mesmo? Tem certeza? O que você achou? Eu fico tentando checar se a pessoa viu, né? Então, eu adoro, assim, compartilhar conhecimento, ideias novas. E eu gosto muito do modelo TED. Comi pedacinho por pedacinho da minha língua, porque eu sempre falava que meu sonho era fazer um TED. E amanhã vai ter o CBTD e eu vou no modelo TED. Odiei, Não, tá? Por quê? Agora... Por quê? Porque o meu problema é que eu falo pelos cotovelos. E agora? Eu vou ter que encaixar tudo em 17 minutos e eu quero me matar. Mas tá tudo bem, eu vou dar um jeito. Então, eu amo TED, amo compartilhar conhecimento e aprender também. Uma outra coisa que eu amo, e é bem estranho, é que eu sou Disneyholic. Eu sou viciada em Disney. Então, me contaram isso, eu fiquei assim, a Carol? Oi, meu nome é Carolina, eu tô há 3 anos sem ir pra Disney e eu tô tremendo. Não tá funcionando pra mim, eu já tô aqui tentando ver como que eu vou voltar pra lá. Eu sou uma viciada em Disney. É horrível, é um vício mesmo.
Mas eu amo o mundo da magia. A minha filha, geneticamente, já é viciada em Disney, né? Ela tem 6 anos e já foi 2 vezes. É um problema, eu admito. Quase que eu vim de orelhinhas aqui. Mas você gosta de todo o encanto da Disney, mas também a experiência, aquela coisa que ele se propõe a ser o mais encantador possível, mais perfeito possível. De novo tem a ver com a coisa do acordar feliz segunda-feira, né? Porque os filmes eu até gosto, mas eu não sou nenhuma fanática por animação. Na 3ª vez de Frozen eu já tava batendo a cabeça na parede. Mas a primeira vez que eu fui pros parques, eu senti assim, gente, como eles conseguem manter essa perfeição aqui? E isso eu era, sei lá, criança. Voltei quando eu era adolescente, já comecei a olhar pra... Nossa, mas todo mundo se trata bem aqui, o que tá acontecendo? E quando eu já trabalhava, eu voltei. E aí eu já tinha um olhar de... Cara, é muito difícil fazer o que eles fazem aqui. Que raios eles fazem para fazer tá todo mundo realmente tratando bem um hóspede, um visitante do parque, né? Não tem um pedaço de papel no chão. A criança chora, aparece um cast member com um sorvete do lado para fazer o que eles chamam dos magic moments, né? Eu falei, gente, tem alguma coisa de muito incrível por trás disso para fazer isso acontecer. Porque, assim, são mais de 60 mil funcionários nos parques por dia. Que raios eles fazem? Eu cheguei a fazer um curso de cultura corporativa do Disney Institute, que foi incrível, até super recomendo. Não sei se ainda existe, já tem um bom tempo, já deve ter uns 8 anos que eu fiz. E eles falavam exatamente sobre isso, como é que são os bastidores, de como que é o onboarding, como que eles têm o que eles chamam de traditions, que é como que eles passam desde o que o Walt Disney, que foi o criador, qual era o sonho dele, né? Sim. É que ele falava que ele queria criar o lugar mais mágico da Terra. Mas tudo aquilo para que você se sinta parte de algo incrível. E que hoje, quando eu estudo tanto sobre engajamento, eu entendo o que o cara fez. E como que é muito importante toda essa estratégia por trás disso, né? Que faz com que ele, mesmo depois que ele já faleceu, né? Tudo continue incrível e continua melhorando, né? Então, eu acho que o encantamento, eu não sabia, mas desde quando eu era lá criança, que eu fui pela primeira vez, vinha daí. Como que pode um lugar funcionar tão bem e ser... o centro de tudo são as pessoas. Tem uma coisa que eles falam que eu acho incrível, que eles têm uma pesquisa que... Quando eles perguntam para as pessoas assim, o sucesso do negócio deles está no retorno, né? Não está naqueles que vão uma vez. Para o negócio funcionar, para dar lucro, eles precisam que as pessoas retornem e retornem e retornem. E quando eles entrevistam essas pessoas, que são 8 em cada 10, vão mais de 2 vezes para a Disney, eles perguntam, por que você volta? E é muito legal que o comum entre essas pessoas é que elas falam assim, é tudo lindo, é tudo incrível, mas eu não volto pelos fogos. Eu volto porque eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. E todas elas têm uma história, né? Do tipo, eu perdi meu filho e em 2 segundos a criança apareceu na minha frente com 3 funcionários do parque. O sorvete caiu e do lado tinha. Sim. E isso tudo tem uma estratégia. Quando eu fui fazer esse curso, foi muito legal que a gente fica pensando assim, é tudo na base da inspiração. Não, é na base da respiração também, do diário, de qual é o processo que envolve isso, né? Eles têm uns mecanismos de incentivo e processual mesmo, que são o seguinte, cada funcionário precisa fazer 3 momentos mágicos por dia, precisa proporcionar. E eles têm uma lista do que são os momentos mágicos. Porque é isso, inspiração é maravilhoso, mas se você não traz pro diário, eu sei o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, com quem e clareza, quando, né? Fica no eu acho que sim, eu acho que não, e acaba não acontecendo. Ou acaba acontecendo errado, né? Sim. Agora fez muito sentido porque você gosta da Disney. Porque isso. Quando me falaram assim, não, ela gosta da Disney, eu falei, a Carol gosta da Disney. Porque você imagina coisas, né? Animação. Eu falei, não imagino. Agora eu entendi. Porque se conecta completamente com o que você vive, com o que você prega. Entendi, fiz sentido agora. E aí eu queria, então, que você me falasse do LinkedIn, assim, né? Então a gente entendeu a Carol. E eu acho que a Carol... A gente fala bastante que não tem a questão do profissional e o pessoal, né? A gente é um só...
Mas, e você trouxe, é engraçado que você falei pra falar da vida pessoal, e você já trouxe muito do que você é profissionalmente, né? Sim. Mas no LinkedIn, assim, se você tivesse que se apresentar, a sua carreira, as suas experiências profissional, quem é a Carol no LinkedIn? A Carol no LinkedIn, como você falou, eu nunca consegui dividir muito bem. Assim, eu sempre me senti um pouco esquizofrênica quando eu tinha que dividir as duas coisas. Mas, falando da minha trajetória profissional, né? Eu sou formada em comunicação, que na verdade sempre foi uma paixão também, né? Eu me formei em publicidade e é engraçado que o início da minha carreira foi todo na comunicação, na publicidade mesmo. Eu trabalhei na Globo, trabalhei na Publicis. E eu sempre gostei muito da função em si, né? E eu sempre gostava de ver as palavras usadas na publicidade. Eu também sou uma apaixonada por palavras, né? Tá dentro do meu propósito construir pontes de palavra para fazer sentido. Bonito isso, né? Pra ponte mim, de palavra ponte de pra fazer palavra. Ficou sentido. bonito. Bonita essa frase, vou anotar aqui. A propósito tem que ser um negócio bonito, tem que ser um negócio de botar na parede, entendeu? Mas lá atrás, quando eu olhava para a questão de fazer isso com produtos, me parecia legal, porque eu gosto muito da criatividade, do sentido das palavras. E hoje em dia, que eu trabalho com propósito, com apoiar pessoas em declarar o seu propósito, justamente para poder acordar mais feliz de manhã na segunda, né? Eu entendi que eu gosto mais de fazer slogan de pessoas do que de produtos. Porque é isso, no final das contas, uma pessoa sem a clareza do que é o propósito dela é a mesma coisa que um produto na gôndola sem slogan, sem marca, sem identidade visual. É uma caixinha em branco. Não quer dizer que não tem valor, pode ter uma coisa incrível lá dentro. Só que quando você não comunica para si mesmo e para quem é o teu público, né, você não se conecta de maneira efetiva, né? Eu posso ser lá uma caixa de cereal, tô lá, né, comunicando isso lindamente e tal, não sei o que, eu sou a refeição perfeita e nutritiva para o café da manhã. Eu posso estar procurando algo para o meu almoço, não tem problema nenhum eu passar direto. Mas se eu tô desesperadamente buscando aquilo e você for uma caixa branca, a gente nunca vai se conectar, né? Sim. Então, eu entendi essa minha paixão pelas palavras depois de muito tempo de formada, mas tudo começou na faculdade de comunicação. E depois eu também trabalhei um bom tempo com responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, porque eu sempre tive isso em mim, assim, de como que a gente pode ter um impacto positivo na vida das pessoas através do trabalho, né? E hoje eu entendo até mais, porque eu acredito que a coisa do propósito é quando a gente soma o nosso superpoder com uma contribuição que a gente escolhe no mundo, né? E isso pintou em mim na forma da responsabilidade social corporativa. Só que hoje eu já ressignifiquei, eu entendi que para a gente ter esse impacto positivo, não precisa ser só na área social ou ambiental de uma empresa. Você pode trabalhar com finanças e poder apoiar a independência financeira das pessoas, né? Poder viabilizar sonhos sendo um empreendedor e por aí vai. Cada função no mundo pode ter um impacto positivo. Mas essa experiência foi muito importante para mim. Eu fiz o meu mestrado em gestão e responsabilidade social corporativa e aprendi demais. E depois disso é que eu fui começar a trabalhar com RH, né? E foi então que eu descobri a minha verdadeira paixão, que era trabalhar justamente com como engajar as pessoas, né? Com liderança, com comunicação, com desenvolvimento. Eu acho que eu amo todas as áreas que trabalham com, não sei nem se recursos, mas sem dúvida humanos, né? Então, eu passei por diversas empresas trabalhando nessas áreas. A empresa que eu fiquei mais tempo foi a Coca-Cola. Eu trabalhei durante muito tempo, foram 13 anos que eu trabalhei na Coca-Cola Andina. E saí de lá no ano passado como gerente de engajamento. Saí com uma tristeza enorme, porque foi uma família e uma casa para mim durante muito tempo, 13 anos, né? Mas foi justamente pelo propósito, né? Eu sou a louca do propósito, não podia ser por outra coisa, que é justamente de poder focar toda a minha atuação profissional no que eu mais acredito que eu posso contribuir, né? Que é para engajamento, desenvolvimento, treinamento. Então, e hoje em dia eu trabalho como professora,
facilitadora, consultora nesses temas de engajamento, liderança, carreira, inclusive para jovens, porque eu resolvi, isso era uma coisa que me incomodava, que depois de muito tempo trabalhando com treinamento corporativo, principalmente C-Level, né? É uma coisa que eu amo fazer, ainda faço, mas sempre me vinha uma pergunta na cabeça, né? Que era, e se a gente aprendesse isso tudo na escola? Ai. Né? Porque, assim, tanto num lugar de receber capacitação ou de propor capacitação ou de executar capacitação no mundo corporativo, é ótimo. Mas eu ainda ficava pensando, nossa, e se a gente aprendesse na escola? Nossa, eu penso muito nisso. É que a comunicação, né? A Sopela tem a proposta da comunicação e a gente pensa exatamente isso. Assim, se a gente aprendesse comunicação, inteligência emocional na escola, seria muito melhor. E você falou de uma coisa da ressignificação do que faz. Tem uma história que eu adoro muito, que é sobre, uma vez, estava numa reunião, não era nem eu, era uma pessoa, minha colega, ela foi para um cliente. Chegando lá, a recepcionista recebeu a pessoa com um sorriso e falou, ai, Cíntia, chega aqui, vai pra lá. E ela já sabia tudo da pessoa e foi muito incrível. E a minha amiga ficou muito, assim, impressionada com o atendimento daquela recepcionista. E ela comentou com o dono da empresa para elogiar, falou, nossa, aquela funcionária colaboradora foi incrível. Ele fez assim, ó, pergunta qual que é a profissão dela. Ela falou, não precisa. Ele falou, não, pergunta. Qual que é a profissão dela? Aí ela saiu integrada, assim, pensativa, né? Por que eu tenho que perguntar? E foi. Aí quando ela chegou na recepcionista, falou assim, ai, desculpa, né? Qual que é a sua função aqui? Ela falou, eu sou diretora de primeiras impressões. A menina, chocada, assim, né? E aí entra um pouco do segundo quadro aqui que eu queria trazer, não um quadro, né? Mas a gente entrar no tema do Talk Soap, que é o tema que é motivação e engajamento. E eu queria que você falasse pra gente rapidamente, assim, qual é igual? Motivação é a mesma coisa que engajamento, não é? Conta pra gente sobre isso. Olha, eu passei um grande tempo confundindo as duas palavras, mas foi quando eu descobri a diferença que tudo fez muito mais sentido pra mim, encaixou, né? Motivação é algo intrínseco e ninguém motiva ninguém. Na verdade, a gente às vezes até confunde com incentivar, né? Eu brinco que é o efeito cenoura. Só que, na verdade, isso não tem a ver com motivação. Tem a ver com um certo controle, na verdade, né? Eu boto a cenoura nas situações onde eu quero e incentivo positivo ou negativo tem um grande problema. Quando acaba, o comportamento buscado também acaba. Acabou o milho, acabou a pipoca. Motivação não. Motivação é algo meu. É o tal do motivo pelo qual eu acordo feliz. Seja para trabalhar, relacionar, qualquer atitude, né? De manhã. E engajamento é quando eu conecto essa motivação a um propósito. Mas não é só o propósito esotérico que as pessoas acham, não inspiracional. Pode ser um desafio, um objetivo, uma meta, qualquer coisa. É quando essa conexão acontece entre a motivação e um objetivo. Sim. E qual que é o papel do líder, assim, como você enxerga o papel do líder na motivação individual da pessoa? Eu acho que o líder é o grande conector disso, né? É claro que também existe a responsabilidade de cada um, de entender o que te motiva, né? Até acontece muito das pessoas não saberem isso e ficarem, meu líder não me motiva, meu líder não me promove, meu líder não me reconhece. Mas a pessoa mesmo, ela não sabe muito bem se ela tá feliz no trabalho, se aquele é o desenvolvimento esperado, né? E por aí vai. Mas, sem dúvida, o líder é o cara que conhece a estratégia da empresa, né? E, ao mesmo tempo, conhece cada um ali. Então, se ele não consegue fazer essa ponte, a pessoa não necessariamente vai conseguir fazer, porque ela pode muito bem saber o que me motiva. Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa muito motivada pelo propósito, né? Mas o responsável por estar me lembrando e conectando o propósito do que a gente faz ali diariamente é o líder, né? Então, eu acho que o líder é esse cara que faz essa ponte, né? Se engajamento é a conexão de motivação com objetivo, propósito, meta, o líder é essa ponte, né? E motivação tem a motivação minha e a motivação também que alguém consegue influenciar, porque tem coisas que ninguém consegue influenciar que vem de mim, né? É algo meu, assim. Aí é que tá. Eu gosto muito de uma teoria de Harvard que fala dos 4 P's, né? Que são os 4 P's da motivação. Sim.
Eles falam que é propósito, potencial, play, que é gostar do processo, do que se faz, né? E pessoa, que é conexão emocional. E eu não consigo fazer com que você goste muito de propósito, assim como eu. Sim. Mas eu posso entender que você é uma pessoa que gosta muito de desafios. E quando eu entendo isso, quando eu vou ter alguma conversa sobre meta ou desenvolvimento, eu vou focar nisso. Eu vou focar, vamos fazer aqui um grande desafio para você. Você chegou nesse, vamos ver um próximo. Que é o P de potencial, né? Que é sobre utilizar, ou seja, dar relevância para a pessoa, né? Não adianta alguém ser um Neymar numa quadra de basquete, né? E nem um Homem-Aranha no deserto. Todo mundo tem um superpoder, mas precisa estar num lugar de relevância, na função. Líder, né? Eu preciso desenvolver esse potencial e o líder tem o papel quase de um personal trainer, né? Ali, tá indo bem, vamos mais, subindo a barra. E não só subindo a barra, nem sendo um avaliador, mas colocando ali como que ele pode apoiar de fato a pessoa e reconhecer. Então, se você tem um P de potencial super forte, eu como líder tenho que saber qual é o P de cada um, eu vou sempre estar colocando isso ali na nossa equação de liderança, né? Muito bom, muito bom. E se você tivesse que dar 3 dicas, conselho, para um líder que está com um time desengajado, o que a gente fala para esse líder? Eu acho que o principal, assim, 3, né? Eu acho que a primeira tem a ver com aquela coisa da máscara do avião, sabe? Que a gente, quando é mãe, ouve muito, né? Quando a gente tá surtada ali, o negócio todo, a gente fala, cara, eu preciso respirar e me cuidar, senão eu não vou conseguir salvar a criança. E é isso, eu preciso primeiro botar a máscara em mim, pra depois colocar a máscara no outro, né? E eu acho que, às vezes, fica pesado pro líder, e eu acho que todo mundo que já teve ou tem um papel de liderança sente um pouco isso, eu já senti isso. Mesmo sendo a louca do engajamento, que cara, eu tô cansada, eu não tô bem. Eu não sei se eu consigo ser tia líder agora e entender o porquê eu não tô bem. Isso não é ruim, isso é ótimo. Por quê? A gente acredita que o líder tem que ser um super-homem ou uma super-mulher. Na verdade, justamente no lugar de vulnerabilidade que o líder consegue se conectar com as pessoas e fazer um time de verdade. A gente acredita que o líder tem que ser perfeito. Só que é justamente nesse momento em que o líder fala, gente, desculpa, eu não tô bem, que a equipe se vê relevante. E ela, inclusive, pode ter a oportunidade de se conectar. Falar, pô, Rê, o que tá acontecendo? Você tá precisando de ajuda? O que tá vendo? Quer bater um papo, né? E ali é que consegue acontecer um Wi-Fi, né? A conexão emocional, que só é através da vulnerabilidade, é o Wi-Fi, a internet entre as pessoas, né? E quando isso acontece, aí sim, eu quero te ajudar, você fica grata, a gente colabora, e aí a gente faz coisas incríveis, né? Sim. Então, eu acho que esse lugar, primeiro, ok, eu, líder, preciso estar bem, né? Isso não quer dizer ser perfeito. Eu preciso falar sobre isso com a minha equipe para que eles possam se sentir relevantes. E aí sim, que a gente pode também apoiar no engajamento de cada um, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que não precisa ser pesado, né? Pode ser humano também, sendo líder, né? Com certeza, né? Somos, né? Inclusive, assim. É engraçado que a coragem de ser imperfeito da Brené Brown, ela fala muito sobre isso. E quando eu entrei em contato com esse assunto, nossa, foi libertador pra mim. É libertador. Cara, eu não sou perfeita, eu sou vulnerável, eu tenho meus problemas, eu tenho meus dias altos e baixos. E tá tudo bem, né? Eu preciso também de ajuda e tudo mais. Então, é muito legal isso. Olhando pra sua história, Ká, assim, né? Se você olhar para tudo que você já viveu, algumas experiências como líder, e neste momento que você se sentiu desengajada, o que você fez? Assim, o que você faria diferente ou o que você repetiria na sua história? Rê, eu acho que é exatamente sobre isso que a gente tá falando, assim. Acho que a gente aprende desde muito cedo que o líder sabe tudo, que o líder é forte, que o líder é perfeito,
que o líder não tem muito coração, né? Não pode muito se conectar com as pessoas porque ele tem que dar ordens e tal. E eu demorei a me encaixar nesse papel. Eu fui líder durante 15 anos de grandes equipes e isso era desconfortável para mim. Também foi muito libertador para mim. A Brené também é uma querida, a gente é melhor amiga, ela só não sabe. Mas porque eu escuto os audiobooks dela, então é como se a gente conversasse. Mas para mim foi muito libertador. E não foi só libertador, foi eficiente. Os melhores resultados que eu consegui, junto com a minha equipe, construir foi quando eu saí do lugar de perfeição e fortaleza. Porque a gente se conectou, foi o tal do Wi-Fi. Mas mais do que isso, é quando as pessoas podem participar das decisões que elas encontram protagonismo. Porque se o meu gestor sabe tudo, se eu só tenho que fazer o que ele fala para fazer, porque ele é que é perfeito, e ele é que tá no comando... Só ele tem grandes ideias. Eu vou só obedecer, tranquilo. Tem um lugar confortável, porque às vezes as pessoas também buscam. Eu também já fiz muito isso. E aí, chefe, é pra fazer o quê? Chefe, tá aqui o problema, ó. E aí, faz o quê? Né? Na hora, quando o negócio aperta, a gente geralmente vai pra esse lugar. E é difícil. E que tá tudo bem, né? Eu vi, assim, a gente tem, a liderança também tem alguns momentos que a gente tá tudo bem você ter ali, falar, ó, o autoritarismo, né? Claro. Porque, às vezes, principalmente quando você entra em algumas situações de risco, que tá todo mundo muito emocionado, tem, por exemplo, pandemia. Quantas empresas não tiveram que tomar decisões ali difíceis, mas tem que ter uma pessoa que também tem ali a questão do direcionamento, né? Eu acho que o líder tem essa responsabilidade de dar o direcionamento. E sempre desse lugar. Eu acho que tem situações, né? A linha fina é difícil, né? Essa de quando que eu chamo para participar. Exato. E quando que, pessoal, é isso que a gente vai fazer por causa disso, disso, disso e disso. Né? É difícil, mas tem esses momentos também. Mas pelo menos, o meu maior aprendizado foi esse. Tá tudo bem se conectar com as pessoas. Aliás, isso é ótimo. E não tem nada de errado, pelo contrário, em falar, pessoal, o que vocês acham sobre esse problema, né? Não é chegar com a solução, é colocar o problema no centro da mesa e falar, e aí, o que vocês acham? E no final, sim, olha, com tudo que eu ouvi, eu tô vendo que é por aqui que é o melhor caminho, você também concorda e tal, e por aí a gente vai construindo o que a gente tanto quer, né? Que é a colaboração. Exatamente. E quando você pensa em um líder, assim, inspiracional, assim, em imagem, quem vem na sua cabeça? Pode ser gente famosa, pode ser gente que você conhece no seu dia a dia. Quem são os líderes quando você pensa, que te inspira, que você admira? Assim, uma outra pessoa que eu adoro ler e escutar é o Simon Sinek, né? Eu tenho até aquela brincadeira que se ele e a Brené tivessem um filho, ia ser presidente ou presidenta do mundo, né? Porque ia ser incrível. Mas eu acho que ele tem uma liderança muito legal porque ele faz a liderança dos líderes, né? Eu acho que ele fala muito sobre liderança desse lugar que a gente está falando. São conceitos que eu admiro, eu acredito, né? Não acho que são perfeitos nem certos, mas é simplesmente uma opinião. Tem muitos outros que falam sobre outros conceitos de liderança e tá tudo certo. Mas eu admiro muito a liderança dele, da própria vida dele, né? Tem a história dele, que também fala sobre a liderança dele de carreira, da empresa dele, né? Mas principalmente de conceitos simples e tão poderosos que ele fala sobre como começar pelo porquê, né? E como que o líder é o cara humano que consegue conectar as pessoas a um propósito, né? Então, eu gosto muito dele. Sim, e que é engraçado que, assim, é simples, né? Começar pelo porquê. É muito simples. E a gente não faz essa pergunta, né? A gente vai vivendo e vai passando. Sim. Ká, eu adorei o nosso papo, como sempre, é muito gostoso. O tempo passa muito rápido. Toda vez que eu converso com você, eu fico assim, fico ali ouvindo, encantada. E me desperta várias coisas, assim, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer diferente. Inclusive, a Carol, ela me ajudou a criar um propósito. Eu tenho meu propósito, assim, muito fofo e muito legal. É um trabalho de mentoria incrível.
Mas antes de a gente encerrar mesmo, eu queria te pedir um conselho, né? Qual um conselho que você dá pro líder do futuro? E normalmente eu sempre falo isso, todos os vídeos eu vou falar que o futuro pra mim é hoje, né? Pro líder de hoje, assim, qual o conselho que você dá? Eu acho que a gente tá num momento super tsunami, né? Agora, a gente tá com o maior índice de demissão voluntária do Brasil. O burnout mais alto do mundo. E eu acho que isso tudo tá querendo dizer que é difícil, mas que as pessoas estão finalmente acordando para querer encontrar significado no trabalho, né? E não necessariamente vai ser um propósito inspirador, mas eu quero acordar feliz para trabalhar, senão não, né? E eu acho que é isso. A gente... eu tenho uma pessoa que me falou lá no início da pandemia uma frase que eu nunca me esqueci. Ela me disse assim, lá, sei lá, primeira semana, que tava todo mundo em casa, assim, meio sem saber o que fazer, sabe? Que deu uma pausa na coisa toda. E ela disse, a sensação que eu tenho é que a rodinha do hamster parou. E agora a gente tá do lado de fora, olhando em volta. Eu acho que esse efeito só multiplicou. O pessoal saiu da rodinha do hamster. E tá todo mundo buscando algo que faça sentido. Então, eu acho que o futuro, como você falou, é hoje. E pro líder, de novo, que ele encontre esse lugar de gostar de segunda-feira. Porque de um lugar de controle, ou do efeito borboleto, né? Eu não vou conseguir ser um bom líder. Não tem como. Né? É que nem parentalidade. Quando tô mal, eu não consigo ser a melhor mãe que eu posso ser. E tá tudo bem. Um dia depois do outro. Só que esse é o conselho primeiro, né? Encontrar o seu lugar de engajamento no trabalho. E de que a gente entenda de uma vez por todas que acabou o comando-controle. Assim, E eu não digo nenhum efeito chicote, não. Assim, eu acho que o próprio híbrido mostrou que eu não vou conseguir estar ali olhando a planilha do ser humano, sabe? Não tem mais como. Eu vou ter que, sim, estabelecer uma nova relação que não tem só a ver com a coisa humana conectada. Tem a ver com como que eu consigo, com eficiência, ter uma liderança por resultado e não por tarefa, né? Porque não dá mais. Ou eu vou ficar enlouquecendo a pessoa pelo WhatsApp o dia inteiro, e aí cadê? E aí o prazo, e aí a vírgula não estava do jeito que eu precisava, né? Ou eu vou, de fato, ocupar um lugar de gestão eficiente, onde eu vou ter confiança para passar autonomia, mas, né, com responsabilidade, não é delargar, né? É delegar. E eu acho que isso é um grande desafio. Mas isso é só mais um indicador de que agora o negócio é através do querer, não é através do ter que. E é com confiança, autonomia por resultado, sabe? Então, eu acho que se eu posso dar o conselho pro líder do futuro se você odeia o seu trabalho, acha um que você gosta, porque quando a gente realmente gosta do trabalho, é aquela coisa, né? Ama o que você faz, que você não vai trabalhar um dia na sua vida. Sim. E aí sim você vai poder ocupar esse lugar de liderança, que não é só o cara que é carismático, inspira, eu acho que isso é um mito, né? Mas é o cara que, tá vendo sentido no que tá fazendo, tá passando esse sentido para as pessoas, tá apoiando elas a acordarem felizes, tá conectando a equipe e tá mostrando lá o norte, né? A gente vai para lá. Por quê? Como e quando, né? Sim. E a gente amar o processo, né? Eu acho que é essa a ideia, assim, porque a gente às vezes fica pensando muito quando eu chegar lá, quando acontecer, ou o propósito tem que ser uma coisa muito grandiosa, tem que transformar o mundo, todo mundo tem que saber sobre isso. Não, né? Amar a segunda-feira é você aproveitar o processo, o dia de hoje, ser feliz hoje ou agora, né? Isso faz muito sentido pra mim, né? Total. Eu já tô muito tempo na Soap e ganhei o prêmio da paixão, porque eu gosto do que faço, eu acredito na comunicação e eu me conecto com pessoas incríveis e aprendo e penso nesse desenvolvimento o tempo todo. Então, eu gosto de segunda-feira. Que bom, e eu já sigo você nas páginas. Já pode fazer parte do grupo We Love Mondays, você é uma Monday Lover. Ká, muito obrigada, te agradeço mais uma vez. Imagina, eu que sempre acredito. Incrível, fico encantadíssima aqui, assim, acho que vai estar na edição, eu tô assim, ó. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade.
Primeiro, a oportunidade de estar com você, uma pessoa tão querida que eu também poderia passar horas. Estou aqui triste porque é pouco tempo, sabe? Aqui a louca do... Mas pela oportunidade de compartilhar, de poder, quem sabe, né? A gente com esse nosso papo, despertar alguma coisinha. Eu acredito no efeito semente. Com certeza. Né? E... Enfim, então estou muito feliz de poder estar aqui, muito grata e pela fofurice de sempre, claro, que é uma coruja. E que a gente vai, a ideia é a gente poder fazer mais coisas e mais vezes. Tomara, assim, tomara, né? conta sempre comigo. Conectar com você. E obrigada a vocês que assistiram mais um episódio do Talk Soap sobre liderança. Espero que você tenha aproveitado e curta os outros episódios. Até mais!